o Armando Evangelista, ele está livre, tá, no mercado, mas não é só isso que eu quero comentar também, e sim sobre o Jair Ventura e o Wagner Mancini, que uma coisa tem a ver com a outra. Segundo informações do portal RTI Esporte, o Santos Laguna, clube da primeira divisão mexicana, tem um interesse na contratação do técnico Jair Ventura para essa atual temporada. O clube que vem de 6 derrotas consecutivas no Campeonato Mexicano, acabou demitindo o técnico argentino Fernando Ortiz, e agora buscando um novo técnico, por que não, aqui na América do Sul. Ainda de acordo com a apuração da agência RTI, o Jair Ventura figura como um plano A para a equipe, mas não é o único técnico na lista do Santos Laguna. Vale lembrar que o Jair Ventura tem contrato no Goiás até o final da temporada de 2025. Tá? O treinador de 45 anos de idade, que não começa essa temporada bem pelo Goiás, né? Até o presente momento, com 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. No ano passado também surgiu uma informação mais ou menos igual essa, envolvendo o Zé Ricardo, né? Naquele momento entre finalzinho, entre a véspera do Goiás ser eliminado para o Goiânia. Foi basicamente esse mesmo enredo, né? O Goiás teve o União de Rondonópolis na Serrinha, vence por 2-0. Aí depois vem aquele jogo desastroso lá no Estádio Olímpico, o Goiás empata em 0-0 com o Goiânia, e eliminação em casa para o Goiânia. Também não ocasionou a demissão do Zé Ricardo naquele momento, mas tinha um time da Tailândia interessado na sua contratação, o que de fato depois não acabou se concretizando. Então, em relação a essa história do Jair Ventura, acho pouco provável uma saída dele, por exemplo, para o futebol mexicano, mas as apurações da agência RTI garantem isso. E sobre opções, tá? Será que o Wagner Mancini aceitaria um retorno ao Goiás dentro desse cenário? Né? Se o Goiás entendesse, o Jair Ventura não está dando certo, a proposta financeira para ele pode ser boa, enfim, se ele fosse para lá, o Goiás buscaria, por exemplo, o Wagner Mancini? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não, porque a forma que o Wagner Mancini saiu, beleza, falou que foi pela porta da frente, aquela coisa toda, só que não é uma coisa natural de se fazer. É um técnico com 6 vitórias, 7 consecutivas, em uma reta final de Série B, isso é quase impossível de se alcançar, ainda mais com um elenco mediano, como o Goiás acabou montando na temporada passada. E o Wagner Mancini, apesar de ter conversas para renovação, basicamente, não vou citar nomes, mas alguns diretores do Goiás passaram por cima das decisões, por exemplo, do Luciano Patiello, do próprio Lucas Andrino, e contrataram o Jair Ventura. Tá? Basicamente foi isso que aconteceu. O Goiás tinha conversas com o Wagner Mancini e trouxe o Jair Ventura mesmo sem ter um veredito. Tá? Se o Mancini iria ficar ou não, o Goiás trouxe o Jair Ventura. Não acho, volto a repetir, eu mantenho a mesma opinião do ano passado. Não acho que o Jair Ventura seja um técnico ruim para a Série B. Muito pelo contrário, é sim um bom treinador. Só que o Wagner Mancini, ele já demonstrou mais na sua carreira, é um técnico mais experiente, que tem um futebol mais vistoso e que, acima de tudo isso, a gente tem que analisar sempre o resultado. O Wagner Mancini vinha de uma sequência espetacular pelo Goiás. Já estava no clube, já estava em Goiânia, não precisava, tá, ter feito essa mudança também não. Não quer dizer que o Jair Ventura não preste, acho que é um nome que sim, ainda pode se recuperar, só que o tempo está passando e o Goiás precisa tomar uma decisão o mais rápido possível. Até mesmo em relação a essa história do Jair Ventura, uma informação importante do Caio Munif, um abraço para o Caio, inclusive, lá da Rádio Bandeirantes. No Goiás foram estabelecidas metas de curto prazo. E quais são essas metas, Guilherme? Ganhar todos os jogos restantes da primeira fase do Goianão e conseguir a classificação na Copa Verde. Caso não consiga, o trabalho do Jair será reavaliado. Não dá para cravar demissão, mas será reavaliado, segundo informações do Caio Munif. Tá? Então, esse é o objetivo do Goiás neste presente momento. A classificação na Copa Verde, agora já bem encaminhado, e vencer os próximos 4 jogos, onde sim o Goiás precisa vencer, tá? Joguinho complicado esse contra a Aparecidense, mas é um bom jogo para o Goiás já demonstrar um futebol legal. Depois tem o Goianésia fora, também não é fácil, mas tem que ganhar. E finalizando com a sequência em casa contra o Yumas, o Abecate e também o União de Rondonópolis. Então, pegando já essa sequência com o jogo de hoje, seria basicamente 6 vitórias consecutivas. Eu não vou nem colocar um empate vai demitir o Jair Ventura, não. Mas, pelo menos, demonstrar um futebol melhor e parar de perder. Essa questão de perder, principalmente em casa, é algo que o torcedor do Goiás já está de cabeça quente e não é de hoje. Então, foram estabelecidas essas metas. Não acho que o Jair Ventura seria demitido, por exemplo, em caso de derrota contra a Aparecidense. Eu acho que não. Tá? Eu acho que não, por quê? Porque a sequência de jogo do Goiás é uma atrás da outra. Se o Caio trouxe essa informação,
né, de que a diretoria deve reavaliar esse trabalho, tendo esses objetivos de vitórias nessa reta final de Goianão. Acredito que se for para o Goiás mudar de técnico, seria somente nesta última semana, no mês de fevereiro. Não que esteja tão longe assim, né? A partir lá do dia 23, se o Goiás não engatar essa sequência agora, Aparecidense fora, Goianese fora e Inhumas em casa, aí sim eu acredito em uma demissão do Jair Ventura, tá? Mas sendo estabelecidas também estas metas de curto prazo para o Jair Ventura, que não esteve na beira do gramado hoje, mas também era o elenco comandado por ele. O Jair Ventura esteve acompanhando também a partida pela TV Goiás, é muito bem provável, né, que o Goiás tenha feito essa transmissão ao vivo aí para os seus membros, e também o seu auxiliar hoje acabou se saindo bem, né, o auxiliar pela primeira vez fez isso, né, pelo Goiás, o Emílio Faro. Sobre essa questão de técnica, eu já até gravei um vídeo, né, falando especificamente em relação às opções, enfim, vou deixar esse vídeo para vocês na tela final. Não tem tantas alternativas assim escandalosas, maravilhosas, não. O mercado de técnicos, ele é de fato bastante precário, mas o que o Goiás dá para fazer é de fato tomar uma decisão de mudança, seja ela na questão diretiva, né, do clube, na direção com o Lucas Andrino. Segundo informações do André Rodrigues, neste momento é mais provável uma saída do próprio Andrino do que, por exemplo, do Jair Ventura, e tem nessa sombra, claro, do trabalho do Wagner Mancini, assim também como no ano passado, né, nos anos anteriores, principalmente ali na Série A, tinha essa sombra do Jair Ventura por conta da primeira divisão que ele fez em 2022, com o Wagner Mancini, independente de quem chegasse nesse começo de ano derrapando, teria sim essa contestação, né, da torcida, e de forma certa também, porque o Goiás ele não consegue dar sequência nos seus trabalhos. É uma coisa de louco assim. Em relação ao Armando Evangelista, está livre no mercado. Tá? O Armando foi demitido ali ao final, aliás, no comecinho do mês de dezembro. Né? Um mês de dezembro lá no Famalicão. Foi despedido, apesar de ter começado bem o Campeonato Português, teve uma oscilação. Hoje o técnico de 51 anos está livre no mercado. Em 2023 pelo Goiás, na Série A do Brasileirão ele chegou na metade do ano ali basicamente, né? Não conseguiu engatar ali uma reta final positiva, acabou sendo demitido. Só que o início do Jair Ventura, do Armando Evangelista foi bem. Na Série A, não sofreu gols, enfim, é uma opção, mas eu não acredito, por exemplo, na chegada neste momento de um técnico estrangeiro no Goiás, tá bom? Você pode mandar o seu comentário, falando aqui agora sobre os próximos, né? O Humberto Pereira, ele perguntou, né, se o Jair já saiu do Goiás. Não, Humberto, amanhã, inclusive, o jogo no Aníbal Batista de Toledo contra a Aparecidense estará à beira do gramado também, hoje sendo o seu auxiliar, o Emílio Faro, fazendo sim um bom trabalho nesta partida de ida contra o União de Rondonópolis. O Gleidson Douglas, ele pergunta, com a possível saída do Jair, seria um sonho do Armando Evangelista voltar para o clube? Olha, eu gostaria de ver novamente o Armando aqui no Goiás. Não acho impossível, até porque quem contratou ele foi o Paulo Rogério Pinheiro, né? E ele gostava sim, só que foi basicamente aquela coisa, né? Enquanto um negociava a renovação, o outro foi lá e demitiu. Então, é complicado a gente pensar nesses bastidores do Goiás também. Eu só acredito em um clube sério, profissional, enquanto virar SAF. Mas analisando tecnicamente falando, eu gosto sim do Armando Evangelista e acredito que seria assim uma boa para o Goiás, né? Não sei se agora, mas dentro do que as opções já oferecem aqui para o clube, o Armando já conhece o Goiás, enfim. Sendo honesto com vocês, eu tentaria.